Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, minha gente. Hoje, primeiro de setembro, viu, bicho? Caraca! 1º de setembro. Bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais uma transmissão de aulas através das ondas do canal Educação para o curso técnico em serviços jurídicos. Bom dia. E a disciplina é ética e relações interpessoais. Ok, minha gente? Pode... Jackson, eu estou aqui no estúdio 6, o Jackson como diretor de imagens, a Gardênia profa assistente. Nós vamos juntos agora das 7 horas da manhã desta quinta-feira. Vamos até às 9 horas da manhã, quando a gente dá uma pausa aí para poder tomar um cafezinho, né? E beliscar alguma coisa, né? Como diz o povo interior, é o quebra-jejum, né? Eu mesmo saio cedinho, ó, dia de quinta, esse horário de 7 horas da manhã, eu acordo 5 horas da manhã, para poder dar tempo fazer as coisas para sair de casa. E outra coisa, e eu ainda saio de casa sem tomar café, então quebra-jejum é só 9 horas mesmo. Sacam? Tudo bem, minha gente? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson? Porque eu quero aqui consultar as minhas fontes. Deixa eu olhar aqui se as minhas fontes aqui já estão me dizendo esse 1º de setembro, hoje é dia de quê? Só um minutinho aqui. Já tem aqui. Pode voltar a imagem aqui para mim, Jackson. Nós estamos hoje já estamos nos 244 dias do ano de 2022, olha aí, 365, estamos no 244, viu? A lua nova. Hoje é dia do bailarino, olha só, da bailarina, do bailarino, massa, bacana. Só me lembro do Bolshoi, né? Aquele povo lá que faz os espetáculos temáticos lá, muito massa, muito bonito mesmo, o Bolshoi. Dia do caixeiro viajante, meu avô faleceu, eu era muito criança, então não acompanhei muito, mas o trabalho dele era caixeiro viajante. Ele comprava as coisas para revender e saía no mundo vendendo aí as coisas numa maleta, né? Caixeiro viajante, José Galvão. Hoje é dia da Emma Nutt, a primeira telefonista feminina. Olha só, Jackson. É dia do endocrinologista, é a especialidade médica que trata das hormônio, né? Endocrinologista. Hoje é dia, que coisa linda, dia da escrita de cartas, aqui eu acho massa. Não sei se é porque eu gosto de escrever, e eu tenho uma máquina de escrever lá no meu escritório, óbvio que eu não uso ela, para enfeitar mesmo, a bicha está até estiorada, mas essa é a ideia mesmo, ela a máquina de escrever, muito linda. Mas aqui é o dia da escrita de cartas, né? Se a gente for assistir o Globo Rural, né, de manhãzinha cedo, aquele programa lá, os agricultores, tem gente que ainda manda foto ainda manda de carta escrita a punho, né? Ali, tem uma praga comendo as folhas do meu pé de maracujá. Aí ele escreve a carta lá e o Globo Rural bota para um agrônomo tentar ajudar ali a pessoa. Massa, gostei da escrita de cartas. Dia da oração pelo cuidado da criação. Olha só, que coisa bonita. Hoje é dia do profissional de educação física. Olha aí, aniversário. Parabéns aí
para a professora Lauriana Queiroz, para a professora Georgia, aqui do canal Educação, que são as nossas profas de Educação Física. Agora, mais cedo, a Lauriana já passou ali no ponto da aula com a galera do ensino médio de Educação Física, né? Ela deve estar ali no estúdio 1. Vamos lá, Semana da Pátria Brasileira. Isso acontece porque lá no dia 7 a gente tem o Dia da Independência do Brasil. Início da Semana do Pescado e início do Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, ok? E ainda tem mais uma conscientização aqui. Setembro também é o mês de conscientização sobre a doação de órgãos e prevenção do câncer, também de muita coisa aqui, conscientização sobre a prevenção de doenças cardiovasculares, muita coisa nesse dia 1º de setembro, né? Muito massa. Jackson, pode botar o slide todo aí na tela, por favor? Eu estou já recebendo os bons dias aqui do povo pelo chat do IPTV. Alagoinha, bom dia. Capitão Gervásio Oliveira, Esperantina, Hugo Napoleão, Inhuma, Jerumênia, Muricy dos Portela, Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí e Santa Filomena dando bom dia aqui pra gente. Aqui pelo chat do IPTV. Antônia Machado, profa, bom dia lá na turma da Escola José Mendes Vasconcelos de Joaquim Pires. Bom dia, Carlos Zeus, bom dia, seja bem-vindo. Olha, povo de Inhuma, a gente tinha uma propriedade rural lá em Curralinhos, e lá tinha uma lagoa, e na lagoa morava um casal de inhumas, que é uma ave diferente, ela é preta, grande, parece um urubu. E a inhuma, o pessoal dizia, né? Ela não era um pássaro para se caçar de forma alguma, né? Mas os caçadores diziam que quem já tinha tentado caçar a inhuma e atirado, quando a inhuma caía na mata que você ia procurar, onde chegava lá, ela não tinha carne, só tava a espuma. Ela tem um canto diferente e ela ficava na espuma. Eu tive a oportunidade de pegar uns filhotes de inhuma só para pegar mesmo. E a gente apertava assim o corinho dela e o pessoal dizia, olha, isso aqui é só espuma, não tem carne não. É curioso essa coisa do senso comum, tratando lá falando lá da inhuma, né? Então a gente não mexia, as bichinhas ficavam lá. Depois a gente vendeu a propriedade. E aí, Jackson, o pessoal foi desmatando ao redor para fazer roça. Não teve outra. O nascedouro lá da lagoa secou. Não tem mais lagoa, não tem inhuma, não tem nada. É preciso muito cuidado, né, nessa coisa de meio ambiente. Você faz a roça até a beira da lagoa, depois a lagoa seca, acaba o nascedouro e aí não tem nem o mel e nem a cabaça. Vamos adiante, deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui. Muito bem, vamos lá. O roteiro de aula da gente, vamos tratar nessa nossa aula de governança corporativa, de acordo com o nosso plano de curso. E esse é o objeto de conhecimento, esse é o nosso conteúdo. Qual é o objetivo da aula de hoje? Apresentar a necessidade de desenvolver políticas de governança corporativa para o desenvolvimento das instituições, que isso seja feito de forma consciente, ética e justa, possibilitando um crescimento sustentável e também transparente, ok? Aqui da teoria à prática, o que é que nós vamos fazer? No final da aula, vamos listar procedimentos necessários para implementar a governança corporativa na organização, ok? Esse é o mapa da nossa aula de hoje. Povo de Bom Jesus, bom dia, Alagoinha, Isaías Coelho. Alagoinha, manda um salve aí, um suco de caju gelado pra galera de Lagoinha do Piauí. Câmbio. Professor, manda um salve para Oasis, um salve aí para Aroazes do Piauí.
terra da Fazenda Serra Negra. Bom dia, Aroazes. Vera Mendes, conectados conosco. Tamboril também. Jaicós, a terra do galo de cobre. Bom dia, minha gente. Ok, vamos lá. Então vamos adiante. Vamos seguir o nosso mapa. Eu sou o professor Fernando Galvão. Vamos juntos até as 9 horas da manhã. Minha gente, meus caros futuros técnicos em serviços jurídicos, todo mundo tá vendo aí no chat do IPTV, Jackson? A Lagoinha, eu quero suco de caju. Vou já dar um suco de caju para vocês, viu? Nós estamos bolando aqui. Vou já mandar. Não vai ser via iFood, viu? Mas vou já mandar um suco de caju gelado para vocês, povo de Alagoinha. Vera Mendes. Então, minha gente, todos os agentes econômicos são movidos por interesses. Por que vocês estão nesse exato instante, às 7 horas da manhã de uma quinta-feira, assistindo aula de ética e relações interpessoais para o curso técnico em serviços jurídicos? É óbvio que tem um interesse de vocês aí por trás, sacam? É óbvio que tem interesses meus por estar às 7 horas da manhã aqui ministrando aulas para vocês. Sacam isso? É óbvio que a empresa, por colocar um serviço, para prestar um serviço no mercado ou para botar um produto para vender, ele está sendo movido por interesses, ok? Sacam? Agora, eu não estou dizendo que são interesses necessariamente apenas mercadológicos, ou seja, estou falando de grana, não. Pelo contrário, precisamos movidos por interesses, sacam? Aí eu quero trazer um grande e um importante filósofo chamado Confúcio, né? É um filósofo antigo lá da China, e o Confúcio, ele dizia que é óbvio, é natural, todo mundo tem interesse pessoal, individual, privado, mas a gente precisa estar sempre alinhando os nossos interesses com os, ele chamava de protocolos do céu. Eu acho muito bonito isso, né? Deixa eu só apagar aqui. E isso casa muito com a nossa aula de ética e relações interpessoais. Com as coisas do protocolo do céu. Ou seja, com as coisas, com os propósitos mais elevados. Entendem isso? Quando a gente conecta o fazer com os protocolos do céu, com as coisas mais elevadas, é a gente se mover com base, pensar e agir com base em critérios de virtude. Eu já mencionei aqui para vocês, virtudes são, os protocolos do céu estão diretamente ligados às virtudes, e as virtudes, elas são atos dignos de louvor, ok? Ou seja, são atos elogiáveis. É quando você faz as coisas temperadas com o senso de justiça, não é? É quando você faz as coisas com prudência, não é? Ok, minha gente, sim ou não? É quando você faz as coisas sabendo que você é responsável pelos seus atos. Entendem que seus atos podem interferir positivamente ou negativamente na vida de outras pessoas. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Fiquem à vontade.
Fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações aqui pelo chat. Aqui. Beleza. Ok, minha gente. Povo de Alagoinha, vocês querem um suco de caju? É sério? É verdade? Eu ofereci aqui o suco de caju. Vocês querem um suco de caju? Oi, Jaciele, bom dia, bom dia. Câmbio para todos os polos que se conectam conosco nessa aula aqui. Ok. Então, minha gente, as empresas precisam... E aí, vejam, todo mundo é conectado, né? Todo mundo está em busca de interesses. A gente precisa alinhar esses interesses nossos com os protocolos do céu, com as virtudes, que são atos dignos de louvor. Beleza? Vocês querem suco de caju? Tá aqui, ó. Suco de caju com pastelzão. Que tal? Hein? Que tal? Gostaram? Olha aí, suco de caju para vocês com pastel. E esse pastel não é aqueles que você morde e só tem aquele vento quente em cima, entendeu? O vaporzão saindo. Né? Não, aqui tá recheado de carne moída. Esse pastel tem presunto, o queijo tá aquele derretido cheio de fios, né, do queijo. E esse pastel também tem azeitona dentro. Vocês querem? Posso botar um pouquinho de pimenta também. Nós de Pedro II queremos, mande. Bacana, minha gente. Clara, oi, oi, oi. Tá querendo um pastel com suco de caju, Clara? Hein? Bacana, muito bem. O Jackson é o nosso mágico aqui, né? Da direção de imagens. Beleza, beleza. Jackson, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Ok, então vamos adiante, Pedro II. Oi, oi, oi. Carlos Zeus é profissional aqui, o negócio aqui é carregado. Ok, bacana. Então, minha gente, agora, vejam, eu estou falando de coisas elevadíssimas. Eu estou falando do protocolo do céu do Confúcio, estou falando de virtude enquanto atos dignos de louvor, mas nem sempre esses atos, eles são o que a gente vê cotidianamente no dia a dia, ok? Esse pastel e esse suco estão aqui do lado, viu? Não é de vento, né, Jackson, como a gente diz. Ok, beleza. Ok, minha gente? Só que nem sempre as coisas são movidas por esses protocolos do céu, por essas virtudes. Então, é exatamente por isso que os interesses envolvem riscos. Interesses envolvem riscos, porque eles não necessariamente estão casados com esses pontos que eu destaquei aqui em cima. De qualquer forma, minha gente, qualquer empresa, qualquer escritório de direito em que vocês venham a trabalhar como futuros técnicos em serviços jurídicos, né? Ela precisa criar um atrativo, um ambiente atrativo, um ambiente, né, acolhedor para acionistas. O acionista aqui que eu falo é o proprietário. É quem tem parte no capital social da organização, da empresa. São os acionistas ou proprietários. Uma empresa, para funcionar, ela precisa de funcionários. Então, é preciso criar um ambiente atrativo para que esses funcionários possam vir em busca de recompensas financeiras, mas também não financeiras. A gente precisa, qualquer organização, qualquer empresa precisa de fornecedores, ok? Fornecedores de produtos, fornecedores de serviços que abastecem a organização e que fazem com que ela possa girar seus negócios. Toda organização, se não tem, e a grande maioria é assim, não tem o capital ali disponível para fazer o investimento necessário, comprando máquinas e equipamentos, né? Ela precisa de credores.
Os credores vão, é o mercado financeiro, é quando a gente capta grana para financiar capital de giro. Não tenho máquina, mas aí eu não tenho grana para comprar máquina, eu financio a compra dessa máquina. E também governo, né? Toda organização ela tem uma conexão com o governo, ela precisa comprar, né? Aliás, ela precisa pagar impostos. E aí, impostos, taxas, contribuições, né, para o governo. Então, a empresa precisa criar um ambiente atrativo para esses elementos que a gente, nos livros, nos textos de negócios, esse povo todo aqui recebe o nome, minha gente, de stakeholders. Eu estou dizendo aqui porque se vocês lerem algum texto falando sobre governança corporativa, eu tenho a certeza que vocês vão encontrar esse termo. E aí vocês já vão sabendo sobre o que se trata. Stakeholders são todos os entes que têm interesse no funcionamento de uma organização. Se vocês pararem agora e vocês olharem ao redor da escola de vocês, olhem aí ao redor de vocês. Volta aqui para mim, Jackson. Vocês vão ver que vocês têm as carteiras onde vocês estão sentados. Isso aí foi produzido por alguém, né? Por alguma empresa que forneceu isso para a escola. O quadro, a própria TV que vocês estão assistindo aí pelo IPTV, o equipamento ou o kit de mediação tecnológica, o quadro ou pincéis, ou material escolar tipo cartolina, fita gomada ou qualquer coisa parecida. Sacam? Todos esses elementos eles fazem parte dessa cadeia de suprimentos. Eles são comprados. O governo é o gestor da escola, né? E as empresas privadas abastecem a escola, são fornecedoras de produtos ou de serviços, ok? É material de limpeza para a escola funcionar, tudo entra nesse contexto. Vocês são stakeholders da escola, já que vocês são usuários do serviço, né, do processo da construção de ensino-aprendizagem. Os professores são stakeholders na medida que são funcionários ou colaboradores, entendem? Né? Então, vocês têm aí um ambiente, né, e que tem vários elementos diferentes que têm interesse no sentido de que uma escola funcione, ok? E para esses entes que têm interesses em que alguma coisa funcione e que tem uma relação aí, a gente chama de stakeholder. Tá bom? Beleza, João Costa? Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos para mais essa transmissão. Beleza, minha gente? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. E cada um tem um interesse. Os credores querem que seus financiamentos sejam pagos. Os prestadores de serviços ou vendedores de produtos, que são os fornecedores para a empresa, querem que os contratos sejam honrados. Funcionários querem receber, querem também um ambiente agradável para trabalhar, ok? E por aí vai. Gardenha está falando aqui, né? Aula de ética e relações interpessoais. Bom dia, Gardenha. A Olivia está dando um bom dia aqui. Diz que a turma de Pedro Laurentino está assistindo pelo YouTube. Beleza, Olivia. Câmbio. Profa mediadora, beleza. Pelo YouTube, deixe seu like, né? Aí, faço que nem a Mérida, minha filha de 3 anos vai fazer agora dia 9 de setembro, ela é toda metida a youtuber. Então ela diz lá, deixe seu like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tchau. Eu tenho que achar um jeito dela ganhar dinheiro no YouTube, sabe, Jackson? É por aí, vamos adiante. Minha gente, governança. Então, aí a gente vai... a governança, ela também se mostra verdadeira na seguinte hipótese aqui. É a história da busca dos múltiplos interesses, né?
Deixa eu botar aqui o marca-texto amarelo. Opa, passei demais. Amarelo, né? A busca dos múltiplos interesses. É porque, tradicionalmente, as organizações se guiavam apenas por um interesse. Ainda hoje tem empresa que se guia por um único interesse, que é, ó, esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Tradicionalmente todas se guiavam por este interesse. Hoje ainda tem empresa que se guia por este interesse de somente maximizar lucro e gerar valor para o acionista, para o proprietário. E aí, em troca disso, tem empresas que exploram funcionários, tem empresas que exploram os clientes, tem empresas que não pagam fornecedores em dia, não pagam credores em dia. Tem empresa que sonega imposto ao governo e aí isso é crime. Tudo isso para maximizar o proprietário em termos de lucro. Quer ver um exemplo? Volta aqui para mim, Jackson. Tem postos de combustíveis que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Tem posto de combustível, não são todos, eu estaria generalizando, isso não é justo, mas tem posto de gasolina e tem fatos que comprovam isso, que o posto de gasolina, ele adultera a gasolina, adultera o combustível, vende o combustível caro, né? E sonega os impostos devidos. Né? São vários crimes aí. E por que isso? Porque estão somente observando, eles somente protegem os interesses do proprietário, às custas da exploração dos seus próprios clientes e da sonegação fiscal. Olhe como é injusto. Aí a empresa sonega, não paga imposto, aí esse proprietário ele maximiza o lucro de forma ilegal, aí tem vários outros postos que pagam os impostos em dia. Ou seja, é uma concorrência desleal de mercado. Vocês sacam como é importante a gente estar discutindo isso aqui agora na disciplina de ética e relações interpessoais? E como é importante essa coisa da governança, da gestão da empresa e como é que ela se relaciona com os diversos entes que têm interesse em que ela funcione? Sacam isso, minha gente? Câmbio, câmbio, câmbio. Bom dia, bom dia, bom dia. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Então vejam só. Continuando aqui, essa hipótese da busca de múltiplos interesses acaba que forçando os gestores, ela força os gestores a um novo modelo de governança, diferente desse que eu acabei de expor para vocês. Um modelo de governança que quer proteger a margem de lucro do proprietário às custas dos demais entes que têm interesse no negócio. Né? Existem pesquisas, existem dados, existem evidências, minha gente, que apontam para uma governança que busque balancear os múltiplos interesses e não apenas dos proprietários. Sacaram isso? Faz algum sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Câmbio, câmbio, câmbio. Bom dia, povo de Júlio Borges, Muricy dos Portela, Jerumênia, que se conectam conosco, Cristino Castro, bom dia. Cadê vocês aqui pelo chat do IPTV? Então tem que equilibrar muito bem essas coisas. Minha gente, administrar um negócio nos dias de hoje, meus caros futuros técnicos em serviços jurídicos, é muito mais complexo do que em momentos anteriores da história. Porque antes bastava você, explorando o mercado, maximizar o lucro do proprietário. Agora você tem que equilibrar múltiplos interesses. Esse é o grande desafio. Né? Então, vocês podem observar isso na medida em que vocês são clientes, vocês compram coisas no mercado. Né? Então, tentem olhar as marcas e perceber. Essas marcas elas estão preocupadas em
atender múltiplos interesses, ou você literalmente chega em determinado momento que diz assim, caraca, comprei essa coisa dessa marca, mas estou me sentindo explorado, estou me sentindo lesado, né? Vocês já passaram por isso? Que tal? Né? Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar essas experiências que vocês tiveram aí no mercado de consumo pelo chat. Minha gente, os agentes econômicos precisam criar um ambiente atrativo. A gente já discutiu aqui, ó. Precisa criar um ambiente atrativo, né? Todo mundo envolve riscos no processo de busca pelo retorno, porque, por exemplo, reforçando isso aqui que eu estou falando, se o cliente compra um produto, tem um risco aí. Ele está desembolsando grana, sacam? Em troca de ter um desejo, ou uma necessidade atendida. Ok? Detalhe, se esse desejo e essas necessidades não forem atendidas, se isso aqui não for atendido, percebam que o cliente corre o risco de ter perdido essa grana. Então é um risco embutido. Um credor, quando empresta a grana para uma empresa, existe um risco embutido de não receber. Um fornecedor presta um serviço ou vende produtos para uma determinada empresa, ele corre o risco de não ter aquele contrato honrado. Sacam? Então, vejam, nesses diversos interesses, e todo mundo movido pelo mesmo interesse. Como nós já discutimos esses pontos aqui, percebam, é muito importante para qualquer organização fazer isso aqui, listar os stakeholders que têm interesse legítimo no jogo e que podem ser afetados pelas decisões da organização. Listar quem é que é meu fornecedor, sacam? Quem são os meus clientes ou quem são os meus usuários, quem são os meus fornecedores, meus credores, quem são meus colaboradores. É importante fazer essa lista, bem como classificar por grau de importância. Eu consigo fazer isso olhando os contratos. Quem são os fornecedores com os quais eu tenho uma relação de grande valor? Ou fornecedores que são pequenos fornecimentos na minha cadeia de abastecimento. Inclusive, é mais fácil eu trocar. Se tiver um problema, eu troco por outro. Quem são meus clientes mais importantes, medianos? Ou quem é meu cliente, mas não tem um peso grande dentro do meu faturamento? É importante fazer essa listagem. Bora olhar vocês como futuros técnicos em serviços jurídicos. Se estiverem trabalhando numa banca de advocacia, por exemplo, aí certamente essa banca ela vai ter clientes de vários níveis. Clientes assim, top, excelentes, que sempre recorrem, que têm honorários altos a pagarem para o escritório de advocacia, e que vocês fazem assessoria contínua. Por exemplo, é a diferença de assessoria e de consultoria. Eu já falei disso aqui para vocês. Por favor, me digam aí pelo chat, sim ou não. Quem nos acompanha aqui pelo IPTV, Alagoinha, Bom Jesus, Cristino Castro, Hugo Napoleão, Inhuma, Jaicó, Jerumênia. Eu já mencionei, vocês sabem a diferença de assessoria e de consultoria? Me digam aí pelo chat, e aí eu vou e posso esclarecer. Ou vocês já sabem essa diferença? Por favor, me digam aí pelo chat. Vocês sabem qual a diferença de consultoria e de assessoria? Isso aqui é muito importante
para quem trabalha num escritório de advocacia. Ok? Vocês sabem a diferença? O que é consultoria, o que é assessoria? Eu digo isso porque eu já falei ou não falei em aula, por favor. Me digam aí. Bom dia, povo de Padre Marcos. Câmbio. A Clara está dizendo, eu não sei. Clara, eu vou aproveitar a tua dúvida, que talvez seja de muita gente. Eu aproveito para dizer aí. O Carlos Zeus também não. Vamos lá. Ei, Jackson, bota o slide todo na tela e eu vou escrever para explicar aqui para a galera. A diferença entre assessoria e consultoria. Nesse slide aqui, ele é muito cheio, eu não tenho muito espaço para trabalhar, mas eu vou aproveitar esse cantinho aqui. Oi? Pode ser. Né? E aí eu ganho mais espaço. O Jackson vai inserir aqui um slide em branco, e aí eu vou mostrar para vocês a diferença de consultoria para assessoria. Inclusive tem uma pegadinha grande na hora de escrever. E aí a gente às vezes, pode escrever errado, principalmente a palavra assessoria. Ela é uma pegadinha que pega muita gente desprevenida. Deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica. Aqui, vermelho. Muito bem. O nome se escreve assim, ó. Assessoria. É desse jeito, né? É com os 4 S's aqui mesmo, certo? Esta aqui é uma pegadinha, porque muita gente erra escrevendo assessoria. Isso aqui é um erro, né? Escrever assim. O que está certo é assessoria, com os 4 S's. Beleza? Esse é um primeiro ponto. Então, o que é assessoria? É literalmente a prestação de serviço. Ainda fica faltando espaço. Contínua, ok? Então vejam, quando eu falo de assessoria, eu estou falando de um escritório. Bora imaginar, eu tenho uma empresa, Jackson, eu tenho uma fazenda que cria o gado para corte, né? Abate o gado para poder vender para frigorífico. E tem questões jurídicas que me são exigidas no negócio que são diárias. Por exemplo, questões ambientais, de vigilância sanitária, e que não dá para... E que eu preciso ter um acompanhamento direto. Então, eu posso contratar um escritório ou eu contrato um advogado para trabalhar dentro da minha empresa. Falando de assessoria, ele seria um funcionário meu trabalhando nessa questão. Ou eu posso contratar um escritório de advocacia para me fazer assessoria. Ou seja, ela vai me prestar os serviços de forma contínua, né? Contínua. Eu tenho um contrato ali de, por exemplo, 1 ano, 2, 5 anos, em que aquele escritório vai estar, toda demanda jurídica que eu tiver, ela automaticamente, esse escritório será responsável por me auxiliar nessa assessoria. É uma prestação de serviços contínua, ok? Câmbio, ficou claro? E fica mais claro quando eu falar de consultoria. Um instante. O que seria... Opa, passei aqui. O que seria a consultoria? Consultoria, que deriva de consultar, não é? Então, seria aqui também uma prestação de serviços. Prestação de serviços. Também é.
O detalhe é que a consultoria ela é pontual, né? Ela é pontual, ela não é contínua. Bora imaginar que eu tenha, aí volta aqui para mim, Jackson, eu tenho um escritório, eu tenho uma fazenda, eu crio gado para bater e para frigorífico, e eu tenho questões, né, diárias que eu tenho que ter cuidado com a legislação. É a história do compliance, do estar em conformidade com a lei. A gente vai falar sobre isso na aula de hoje. Sobretudo questões ambientais e de vigilância sanitária. Eu preciso estar diretamente com um advogado me ajudando nessas questões. Então, é uma assessoria. Só que, de repente, eu quero pegar uma parte da minha produção, do meu lote produzido, e quero exportar. Quero vender para o exterior. Detalhe, meus advogados, que me assessoram todos os dias, eles dominam direito ambiental e a legislação ligada à vigilância sanitária. Mas eles não são advogados que dominam os trâmites jurídicos de exportação. Opa, se eu dentro da minha empresa não tenho recursos humanos necessários para me atender nessa questão, aí eu preciso contratar uma banca de advogados ou um escritório especializado em direito internacional, só para me ajudar a fazer aquele trâmite, aquela exportação ali pontual que eu quero fazer. Nesse sentido, esse escritório vai fazer uma consultoria para mim. Ele vai me ajudar naquele processo, findou o processo, pronto. O escritório vai continuar a vida dele lá e eu vou continuar a minha vida aqui. Foi só para uma questão pontual. Isso seria uma consultoria. Ficou claro isso, minha gente, sim ou não? Quando uma empresa ela precisa de algum serviço prestado, né, de orientação técnica sobre um assunto que a empresa não domina, e ela contrata um profissional que vem fazer um serviço pontual, findado aquele contrato, os vínculos se quebram e aí o profissional continua a vida dele e a empresa segue a dela. Quando houver essa situação, eu tenho uma consultoria. Eu paguei por uma consulta para uma demanda muito específica que, de repente, os advogados que eu já pago, eles não são especialistas na área. Ficou claro a diferença, sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Um político, um político é fundamental que o político tenha uma assessoria jurídica direta. Então, ele tem um advogado que está ali, na lista, na folha de pagamentos dele direta. Ali é uma assessoria. Mas pode ser que tenham questões jurídicas que o político precisa que sejam mais específicas. Aí ele vai contratar um advogado, aí seria uma consultoria pontual para um determinado processo. Sacaram, minha gente? Eu preciso do feedback de vocês aí pelo chat para saber se isso ficou claro. Sim ou não? Me digam aí pelo chat. Né? Senão eu fico num voo cego. Eu sou um piloto de avião à noite, precisando pousar no aeroporto e não tenho um controlador de voo me ajudando no pouso. Se havia dúvida da diferença entre consultoria e assessoria, e eu acabei de explicar aqui para vocês, vocês precisam me dizer. Ficou claro isso? Clara, por favor, Carlos Zeus e demais pessoas que estejam em dúvida aí. Ficou clara a diferença de uma coisa para outra? A assessoria é contínua. A assessoria, a consultoria, ela é pontual. Ok? Eu entendi um pouco a Clara. Clara, é assim, se você é um profissional liberal, por exemplo,
Bora imaginar, eu trabalho com... vou me usar como exemplo, claro. Vou me usar como exemplo. Eu sou economista, mas eu não sou contratado de nenhuma emissora, eu não recebo pagamentos de uma emissora, vamos dizer assim, continuamente, para fazer análise de economia. O que acontece é que eu faço consultoria. Então, pontualmente, eu sou acionado pelas emissoras para falar de economia. É tanto que eu não tenho um vínculo que eu faço para várias. Pode ser para Meio Norte, pode ser para Cidade Verde, pode ser para Antena 10. Isso se configura como eles me acionam, eles me consultam sobre temáticas de economia. Ficou claro? Então, não é que eu faça assessoria para emissoras de TV. É muito mais consultoria. Eu os ajudo em pautas pontuais. Pessoal, eu ligo, professor, você pode tratar desse assunto assim, 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 assado? E aí eu digo, não. Esse assunto, ele pode ser tratado melhor por um outro colega meu. Pega o contato dele. Ou então, sim, esse assunto é da minha área, da minha expertise. Eu posso fazer. Vamos marcar. Entendem? Mas é uma coisa pontual. Não tem vínculos. Ficou claro isso, sim ou não, minha gente? Viu, Clara? Se você é uma profissional liberal e quando você não tem um vínculo de contrato com uma determinada empresa e você faz pontualmente serviços para a empresa, você está fazendo consultoria. Se você faz parte da folha de pagamentos da empresa, você está assessorando ela naquela determinada atividade. Essa é a diferença. Tá bom? Não tem dificuldade, é bem facinho. Eu acho que é mais difícil, é mais fácil a gente entender esses conceitos do que a gente escrever a palavra. Escrever assessoria aí, os 4 R's, a pessoa pode ficar na dúvida. Opa, será que tá certo escrever assim ou assado? Escrever a palavra pode ser até mais difícil do que entender o que realmente é a coisa. Ficou claro? É tanto que é pegadinha para muita gente. Ok? Escrever assessoria com os 4 S's, e assessoria é quando você trabalha continuamente para a empresa. Consultoria é só quando você faz trabalhos pontuais para a empresa. Bacana. Beleza, Clara. Câmbio. Vamos ao que é muito comum. A empresa, muitas empresas contratam consultorias mais específicas, por exemplo, advogados tributaristas. O advogado tributarista vai lá e faz uma consultoria na área tributária da empresa. Finalizou o serviço, porque uma consultoria tem escopo. O que é isso? Ela tem um objetivo, né? Ela tem prazo para começar, para terminar, sacam? Findou o prazo do contrato, acabou ali o serviço de consultoria. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Ok, vamos adiante. Todo mundo já está sabendo a diferença de consultoria para assessoria aqui. Muito bem. Vamos adiante. Olha aqui. A gente tem os múltiplos interesses. Por exemplo, na governança corporativa, é importante buscar deixa eu botar aqui o vermelhão, alinhar interesses de colaboradores, de clientes, de credores e de fornecedores. É natural que haja conflitos, então é importante minimizar os conflitos. Ora, se eu tenho... Mais adiante a gente vai dar exemplos de vários conflitos que existem dentro de uma empresa, sacam? A empresa, de repente, quer pagar pouco e o funcionário quer receber muito, por exemplo. Isso é um conflito. Ele precisa ser normal. O cliente quer pagar barato, a empresa quer vender caro. Isso pode ser um conflito. E esses conflitos precisam ser mediados. De repente, o gestor, o executivo da empresa, quer receber bônus
mas o proprietário não quer pagar bônus para o executivo. Pode acontecer, né? Ok, minha gente. Pode ser que o acionista queira mais dividendos, ele quer mais participação no lucro, mas pode ser que o executivo, o administrador da empresa, em vez de pagar aí mais lucro para os proprietários, ele queira pegar essa grana para fazer um investimento na modernização da empresa. Então, podem ter vários conflitos dentro da empresa. A ideia da governança é minimizar esses conflitos. Mais transparência nos processos de sucessão. Por quê? A gente tem muita empresa que quebra nos processos de sucessão. Quando o grande empreendedor, o criador da empresa, ou criadora da empresa, quando ou falece, ou quando se desliga da gestão dos negócios e que os herdeiros precisam assumir, muitas empresas passam por quebradeira nesse momento de sucessão. A governança ela tenta dar mais transparência nesse processo. Um outro ponto é monitorar a gestão continuamente. A empresa tem uma missão, a empresa tem um propósito, a empresa tem metas, tem visão, sacam? E o que ela está fazendo continuamente está alinhado com tudo isso? A empresa tem como princípio um valor a transparência, mas no dia a dia ela só nega imposto. E aí? Por isso que é importante o monitoramento da gestão, para saber se a gestão de todo dia está alinhada com a visão de longo prazo que se quer ter da empresa. Identificar e avaliar e minimizar os riscos, mitigar os riscos, ou reduzi-los. Se eu tenho lá a minha fazenda que eu produzo gado de corte, quais são os riscos que eu tenho em entrar em conflito com a questão ambiental, entrar em conflito com as questões sanitárias. Então, vejam, eu preciso identificar, avaliar para mitigar, para reduzir esses riscos. Como? Contratando um serviço de advocacia, não para consultoria, porque aí é pontual. Eu preciso de uma banca de advogados para me assessorar, que seria uma assessoria, seria contínua. Por quê? Porque isso faz parte todos os dias da operação da minha empresa. Também a governança auxilia no processo de tomadas de decisões estratégicas. Essa, por exemplo, é uma decisão estratégica. Eu não posso me colocar sob risco de entrar em conflito com a legislação ambiental ou sanitária, porque isso vai gerar problemas para a minha empresa. Essa é uma decisão estratégica. Então, se um dos princípios da minha empresa é conformidade com a lei, eu não posso estar trabalhando só com advogado me fazendo consultoria quando eu procurar. Eu preciso de uma assessoria contínua, para quando, se ocorrer algum problema, eu consiga ser socorrido imediatamente. E a governança, pela questão da profissionalização, do monitoramento da gestão, da transparência dos processos, isso tudo facilita o acesso a capital. A empresa ela consegue captar grana, quem sabe a um prazo maior, a um juro mais baixo, isso tudo é muito importante para a organização. Joséilton, né? Rodrigues, bom dia, bom dia. Ou é Joselton? É Joselton Rodrigues. Bom dia, cabra. Seja bem-vindo para mais essa aula de ética e relações interpessoais para o curso técnico em serviços jurídicos. Então, minha gente, o que é que precisa entrar na pauta da organização? É tentar equilibrar os múltiplos interesses, que são vários, eu já mencionei vários aqui. Também tem a cobrança dos ativistas do mercado, né? A empresa precisa estar alinhada. Ativistas que tem no meio ambiente, ativistas que entram na cota e nas questões raciais, não é? de inclusão social, por exemplo, ou de inclusão e de combate ao racismo, por exemplo. Volta aqui para mim, Jackson, por favor.
Nós temos, vejam, vários direitos aí sendo reivindicados por segmentos da sociedade. Os direitos dos idosos, o direito das mulheres, né? Os direitos de negros ou afrodescendentes. Por que isso acontece? Porque a gente vive objetivamente numa sociedade em que homens brancos e héteros, né, heterossexuais, eles têm mais privilégios do que todos esses segmentos que eu acabei de citar aqui. E percebam, a governança, ela trabalha do ponto de vista da equidade. Equidade é o tratamento justo. Então, não pode haver um privilégio para uns e dificuldades de acessar direitos por parte de outros grupos. É importante que haja equidade, que todos tenham acesso a seus direitos e, obviamente, às suas obrigações e os seus deveres. Entendem? É por aí que a banda toca. Então, vejam, é nesse sentido que a governança entra nessa coisa o ativismo no mercado, ele tem se tornado cada vez mais forte. Ok, minha gente? Eu, como esse slide ele me exige aprofundar um pouco mais essas questões, e eu estou olhando para o relógio. Jackson, a gente vai para um breve break, são 3 minutinhos. Já já eu volto com esse mesmo slide para continuar este nosso papo massa, tá bom? Já já, 3 minutinhos, eu volto, meus caros futuros técnicos e técnicas em serviços jurídicos.